Entrevista. Andradas completa 129 anos de emancipação política. A ocupação do território de Andradas teve início em 1790, quando Felipe Mendes do Prado e Antônio Rabelo de Carvalho vieram de Baependi, interior mineiro, para explorar a região. Somente 100 anos depois, a até então vila se emancipou politicamente, em 22 de fevereiro de 1890. Em edição especial de aniversário, você irá saber um pouco mais sobre a formação do município a partir de 1790. Para falar sobre o assunto, conversaremos com a historiadora Nilza Alves de Pontes Marques. Bom dia, dona Nilza. Bom dia. Bom dia a todos que estão nos ouvindo. Só permita-me falar uma coisa. Hoje é uma edição histórica da gente. Todo ano, no aniversário da cidade, a gente faz questão de fazer alguma coisa diferenciada daquilo do nosso dia a dia e trazer para as pessoas interessadas as melhores informações que podem enriquecer a história de Andradas. E a dona Nilza, nossa amiga, a formadora do grupo das quatro, né? É uma pessoa que... pelo que eu conheço do trabalho dela, é uma pessoa exponencial na história do município de Andradas. Bom, pelo menos é o que a gente tenta, porque esse material que eu utilizo é o material do meu pai. Historiador mesmo era meu pai, João Moreira da Silva. E o material que ele deixou foi o que eu consegui fazer esse trabalho todo, que de 2, 3 livros, ainda tem outros para sair, se Deus quiser. Agora, Nilza, é importante destacar que o João Moreira da Silva, né, o seu pai, ele era como que um historiador autodidata, porque ele não fez uma faculdade de história, por exemplo. Tudo partiu do amor que ele tinha pelo município. Exatamente. Mas só que tem um detalhe no caso. O objetivo não era mesmo saber da história da cidade. O objetivo era saber da história da família. E que acabou tudo junto lá atrás. Interessante. Aí uma coisa acabou levando a outra. Uma coisa acabou levando a outra. E como a cidade não tinha ainda uma história, então ficou baseado no relato que o meu pai conseguiu, em todo aquele material que ele conseguiu. E isto é parte do município. Interessante. Existe ainda parte do município que ainda não chegaram lá. Agora, João Moreira da Silva, ele pertencia à família Pontes? Exato, ele assinava o nome errado. É que o nome, que seria o nome dele, na época ninguém era obrigado a ser registrado, nada. O nome dele seria João Luiz de Pontes. Acontece que ele foi morar com um avô em Gramínea, que era Moreira da Silva. Entrou na mesma escola dele um João Luiz de Pontes. E ele começou a brigar com o menino e não quis assinar mais João Luiz de Pontes. Passou a assinar João Moreira da Silva, que é o avô materno. E ele nos corrigiu depois o sobrenome. Entendi, mas ele, sabendo que era Pontes, foi estudar a história da família e aí essa história remete a 1790, que é o que eu gostaria que você, Nilza, falasse para os ouvintes da Rádio Vinícola sobre essa época, 1790, sobre o bairro Capão do Cipó, para o ouvinte da Rádio Vinícola se situar, fica na parte alta do município, próximo ao Clube de Campo União dos Veteranos Andradenses. Isso. É que quando o Felipe Mendes veio, ele veio com o Antônio Rabelo de Carvalho. Só que o Antônio Rabelo de Carvalho foi só o companheiro de viagem dele. Antônio Rabelo de Carvalho ficou com um lado de Águas da Prata, São João da Boa Vista, na divisão de terras. E o Felipe ficou para o outro lado. E o Capão do Cipó ficou como referência. Existe também o Capão da Bandeira, o lugar que eles colocaram uma bandeira, porque a paisagem era toda igual, né? Os morros e embaixo, vegetação. Morro e vegetação. Nilson, só dá uma puxadinha no microfone para cá, um pouquinho para frente, assim. Aqui? Um pouquinho mais para cá. Para outro lado. Pro outro. Isso. E então eles também tinha o Capão da Bandeira, tinha o Morro da Consulta, onde que eles chegaram e foram fazer a divisão, ver quem que ficava de um lado, quem ficava do outro. E o Felipe, infelizmente, ele conseguiu fazer a casa dele, das Macieiras, que é perto do Capão do Cipó.
E quando ele voltou para buscar a família, ele foi assassinado por um escravo. Então, o nosso lado da história não progrediu tanto quanto a do Antônio Rabelo de Carvalho, porque o chefe da família tinha desaparecido. Então, o que acontece? A viúva, embora ela tivesse muitas terras, Francisca Maria de Jesus, o nome dela, ela herdou terras e tudo mais, mas ela, naquela época, vocês sabem muito bem que nem alfabetizada não era, não sabia cuidar de terras, não sabia cuidar de nada, e foi deteriorando. E começou a entrar aqui aventureiros do que seria o estado de São Paulo, porque até ninguém sabia de divisas. E ela ficou muito chateada, porque ela não podia olhar em Caldas, e então ela doou a metade da fazenda da Lagoa Dourada ao alferes André de Pontes Pereira. Aí que a família Pontes entra aqui. E isso foi mais ou menos quando, essa doação? Eu tenho referência, mas não tenho o número aqui comigo agora. Uhum. Agora, mas foi alguns anos depois da chegada do Felipe Mendes do Prado? Foi depois. Porque o alferes era a autoridade máxima que tinha para o elemento brasileiro, né? E então ele impôs a autoridade dele. Ele fez roças, ele cuidou de gado. E foi a forma de... barrar os invasores. Eu tenho aqui um resumo sobre o alferes André de Pontes Pereira, que eu acho que ele é muito curioso. Se vocês permitissem, claro, eu ia dar uma lida naquilo que interessar. Né? Uma honra. O alferes André de Pontes Pereira estava na região de Caldas quando foi beneficiado com a metade da fazenda Lagoa Dourada, por doação da viúva de Felipe Mendes do Prado, Francisca Maria de Jesus, com o objetivo de preservar as terras dos aventureiros invasores. Este alferes foi o tronco da família Pontes em nosso município. Seu filho natural, com Josefa Leite de Almeida, de nome Inácio Manuel de Pontes, natural de Santana do Sapucaí, hoje Silvianópolis, foi casado com Úrsula Maria de Jesus, natural de São João del Rei, casamento realizado na Capela do Espírito Santo Filial de Lavras, em 29 de 1 de 1783. Ela era filha do padre Manuel Gonçalves Correia e da escrava Grácia. Aí que vem a nossa descendência do padre. Este casal teve 6 filhos e, entre eles, Mateus Luiz de Pontes, que foi pai de Amador Luiz de Pontes, que foi pai de João Luiz de Pontes, que foi pai de Francisco Luiz de Pontes, que foi pai de João Moreira da Silva. E aqui estamos nós. Esse assinava o nome errado, né? Porque é aquilo que eu já tinha comentado antes. E esse João Moreira, meu pai, que eu com muito orgulho, foi uma pessoa boníssima, humilde, professor dedicado, músico, especialmente historiador e genealogista. Dedicou toda a sua vida a desenvolver os nós familiares entrelaçados lá atrás, que se encontravam perdidos no tempo. O retorno através de pesquisas desvencilhou dados relativos à história de nossa cidade. Seu princípio, sua origem. Ficou, então, formado o quadro familiar interligado aos primeiros tempos. Quer dizer que a família Pontes, no caso, então, ela descende aí de, inclusive, escravos. Exatamente. O João Moreira da Silva, ele faleceu quando? Aproximadamente, em que ano, aproximadamente? Eu devo de ter anotado, mas... Mas foi depois da década de 50, foi antes? Foi bem... Nossa, não foi mais recentemente? Não faz muitos anos, não. Não. Tá. Mais ou menos uns... Deixa eu ver quanto que as gêmeas têm, mais ou menos uns 20 anos. Uns 20 anos que ele faleceu. Quer dizer que, para o tempo de uma região, é pouco tempo. Sim, claro. Ô Nilza, e depois que essas famílias estavam ali estabelecidas no bairro Capão do Cipó, que é próximo ao Clube de Campo, como a gente já falou, o que aconteceu? Por que Andradas, então, ela se ergueu aqui na parte de baixo
do município, nesse lugar onde nós estamos, aí a cerca de 20 quilômetros do Clube de Campo? Não, é que a fazenda da Lagoa Dourada, do Felipe, ela terminava no Jaguarimirim, nosso Jaguari aí. E como estava começando a entrar muita gente do estado de São Paulo para cá, que na época nem era estado, né? Era província? É, isso. E como aqui era mais fácil, porque essas serras, com a mata que tinha, era considerado mata fechada. Não porque ela fosse fechada de cipós, ela era fechada ao trânsito. E como aquilo ali era uma barreira muito grande para ser transposta, até hoje, até há pouco tempo, com a estrada de Poços, nós ficávamos isolados de Minas, né? E então foi isso, a colonização ficou aqui embaixo. Era mais fácil. Era mais fácil. Né? E tinha água, tinha recursos, tudo aqui nessa embaixo, parte isso. de baixo. E nós ficamos aí com duas partes distintas, né? Que a gente diz aqui embaixo roça e lá em cima campos. Sim, né? Isso até hoje. Essa até hoje. Ô Nilza, e a partir do momento que as pessoas entenderam que aqui embaixo era mais fácil, inclusive o trânsito, não é, para Espírito Santo do Pinhal e tudo mais, e outras cidades ali que começavam também a surgir no leste de São Paulo. Que nem tinha, né, o Espírito Santo do Pinhal. Não tinha ainda, não. Mas São João tinha já. Não, nessa época não. Não tinha nem São João? Não. Ah, interessante. É muito antigo. É Caldas, Ouro Fino, porque a região praticamente vem tudo de Caldas, né? E Caldas era como um centro regional nessa época? Exatamente. Então, Cabo Verde, essas cidades ao redor, tudo pertencia a Caldas. E o curioso que é devido à nossa localização, eu creio, que Andradas prosperou mais que Caldas. Eu acho Caldas uma cidade linda, muito acolhedora, muito gostosa, mas a filha progrediu mais do que a mãe. Ela acabou ficando para trás. Ela acabou ficando para trás. E ela, como centro regional, as coisas aconteciam lá, os documentos que... Exato. Inclusive, a execução do cachipo, né? Conta um pouco dessa história. Não vamos entrar no cachico hoje. Ah, tá. O dia que for mais oportuno, a gente vem só para falar sobre ele. Tá bom. Acho. Então vamos falar do progresso de Andradas. Isso. Aí veio 1800, 1900, os escravos também chegaram ao município e a cidade ainda não tinha imigrante italiano. Não. Foi só com a abolição da escravatura. Mas já tinha alguns, mas pouquíssimos. E com a abolição de escravos, né? Já tinha, os escravos tinham. Os italianos é que chegaram após a abolição da escravatura. Uhum. Né? E eu queria fazer uma menção também, que eu acho muito curioso, que famílias que tinha aqui nessa época, sem ser os índios. Era o Felipe Mendes do Prado e Francisca Maria de Jesus. Embora que ele foi assassinado e tudo mais, mas a fazenda era dele, então tudo bem. Onde que ele foi assassinado mesmo? Aonde que ele foi assassinado mesmo? Não sabemos. Na volta, quando ele foi buscar mudança. Então não tem um local definido. O Felipe e a Francisca Maria de Jesus tiveram 5 filhos. Depois da morte dele, ela teve mais 3 filhos. Quer dizer que ao todo, 8 filhos. Uma das famílias. A outra seria o Alferes André de Pontes Pereira, lógico, com a Josefa Leite de Almeida. Nesse caso, deixa eu ver, é isso daí mesmo. É que vem os Pontes. Primeiro filho, o filho que nos interessa aqui no caso, é o João Batista de Nazaré, que não assinava Pontes. Depois é que veio os outros Pontes, em seguida. Bom, o que acontece? Mais perto de nós, em questão de região, veio o padre Manuel Gonçalves Correia, que teve filhos com pelo menos 4 escravas. Como não tinha ninguém na região desabitada, só tinha índios, né? Casou filho de um com filho de outro. E aí formou todo esse bolo. Por quê? Tem Mendes do Prado, os Pontes, os Gonçalves, os Correia, são todos desse daí. Esse padre,
ele deixou uma geração enorme no sul de Minas. Enorme. Então, às vezes eu brinco assim, quando eu descobri que eu era descendente de escravos, eu achei a coisa mais linda. Ai, que lindo, descendo da Grácia, que bom, e tudo mais. Mas descender de padre eu não achei muito bom, não. Mas, enfim, vamos lá. Mas o passado não tem como mudar, né, seu Domingos? Não tem jeito. Mas só que não é só eu, você também, viu, Sandrinho? Ah, somos, né? Você está junto. Filho do padre, né? Nós descendemos de padre. Tem até aquela brincadeira das crianças, né? O último a chegar é a mulher do padre, mulher né? do padre, é isso. Eu acho daí. interessante, inclusive, da família Pontes, é que a família cresceu de tal forma que chegou o momento que começaram os Pontes a sair também para outras regiões do Brasil e montar cidades e criar cidades em outras regiões do nosso país. Né? Muito bom, bem colocado isso daí. É o seguinte, quando o Cachico foi enforcado, a família era muito grande, especialmente os Batista, que é da mesma família. Era uma família enorme que tinha aqui, e eram gente muito simples, mas que eles ficaram muito chateados com o que o Cachico fez. E depois foi sentenciado, né? Tudo bem. Mas, mesmo a família não concordando com o que ele fez, onde que ele foi preso? No fundo da casa do meu quarto avô, quinto avô, o Matheus Luiz de Pontes. Quer dizer, que a família, mesmo não aceitando, estava alimentando ele. Ele estava escondido no fundo da casa do Matheus Luiz de Pontes, meu e dele, meu e do Sandro. Vou incluí-lo aqui, viu, Sandro? Mas, então, ficou dessa forma, a família muito grande. E eles ficaram muito chateados e saiu em 2 levas daqui. Uma foi para a região de Sertãozinho, Ribeirão Preto, que são praticamente fundadores de lá, e a outra região foi para a outra turma foi para a região de Assis, que até faz pouquinhos dias eu recebi parentes de lá. Lá em Assis tem muito Pontes, muito. E então ficou dessa forma. Alguns familiares voltaram, mas como por exemplo, a família Beraldo, hoje, os Beraldo que transitam aqui hoje, que a gente quer tanto bem e tudo mais, é da mesma família nossa. Só que quando eles saíram, o Beraldo era nome e não sobrenome. Eles eram Batista. E quando eles voltaram com Beraldo como sobrenome. E muitos dos nossos também, por causa desse problema com o Cachico. E saíram daqui mais por causa do Cachico. Agora, mas uma hora nós vamos falar só sobre o Cachico. Sim. Fica para um próximo, dar um programa só para isso. Agora, Nilza, só um minutinho, Nilza, para o ouvinte da Rádio Vinícola que está sintonizando agora, nós estamos conversando com a historiadora Nilza Alves de Pontes Marques. Você é andradense mesmo, né, Nilza? Andradense. Conta ela está aqui contando a história da cidade de Andradas, hoje, 22 de fevereiro, aniversário, 129 anos. Conta o trâmite, não é pelo qual Andradas passou. Se chamou São Sebastião do Jaguari e depois Caracol, não é? Até chegar... Samambaia, isso. Conta essa história, essas mudanças. São Sebastião do Jaguari, depois Caracol e depois Andradas. Esse Andradas aí é um fator político, né? Porque Sim. nós não temos nada a ver com os Andrade lá de cima. Mas acabou ficando. Eu, pessoalmente, adorava Caracol. Queria que fosse Caracol. Eu acho que é o nome mais... Era o ideal por causa das serras. Sim. Lindo. Muito bonito. Tem algum relacionamento esse Andradas com o Bonifácio? Não, Bonifácio, a mesma família. Antônio Carlos Ribeiro de Andrade. E dentro da política, desculpa até a curiosidade, eu também quero participar de alguma forma, mas dentro da política do café com leite, quando surgiu aquela confusão toda com o Getúlio Vargas, o Andradas, que deu o nome da história, que era a pessoa indicada para ser o presidente do Brasil? Ou eu estou enganado? Não, isso não.
Não posso te responder, não sei. Tá bom. Pelo menos isso, né? Não sei nada. Olha, as datas importantes que eu tenho aqui, Sandro. Ano de 1792, desbravamento. 3/2 de 1848, doação ao patrimônio. 7/10 de 1860, elevação à categoria de distrito de paz. Até esta data chamava-se Samambaia. E a partir dela, São Sebastião do Jaguari. É de Jaguari ainda, viu? Em 2/1 de 1866, freguesia. Lei número 1278. 1/9 de 1888, vila. Pela lei 3.656. Denominação de Vila do Caracol. A instalação deu-se em 22 de fevereiro de 1890. Conselho de Intendência. 7/1 de 1892. Posse da primeira Câmara Municipal. 1/1 de 1918. Instalação do termo Judiciário de Caracol. Lei número 663, de 18 de 7 de 1915. 10/9 de 1925. Elevação à categoria de cidade. Termo. Aí vem o número da lei. 20/9 de 1928. Mudança do nome de Caracol para Andradas. Está aí a resposta, que a gente não sabia. Eu não sabia de memória. 5/4 de 1936. Instalação da comarca. 1/9 de 1939. Instalação do distrito de Gramínea. 13/5 de 1976. Elevação do Campestrinho a distrito. Então, eu achei que essas datas fossem as importantes, porque, veja bem, eu não consigo, porque não fui eu quem fez. Quando a gente faz a pesquisa, a gente consegue gravar a maior parte do que a gente está pesquisando. Mas quando é outro que faz pesquisa, que você só trabalhou naquilo, não é fácil gravar. Como eu vou gravar tudo isso? Não tem jeito. Então, tem alguma coisa que eu sei de memória e outras eu tenho que procurar para ver qual é o resultado que meu pai colocou. Agora, uma última coisa, Nilson, eu acho que a história de Andradas ali, a partir de 1790, você explanou de uma maneira perfeita, não é? O andradense aí que tinha alguma dúvida, ele compreendeu. Mas ontem teve um evento, né, do Círculo Italiano, lá na sede do CREA de Andradas, onde foi apresentado o site que conta a nossa história. Você também participou do evento. Eu queria, então, já indo para o final dessa entrevista, que você falasse sobre esse trabalho feito pelo Círculo de captação de informações, de material histórico, informações e fotografias e muitos outros tipos de acervos. E o evento de ontem, como que você definiria esse evento? Eu estou achando ótimo, muito bom. Porque, por exemplo, quando eu fiz esse trabalho aqui do meu pai, eu usei o material que eu tenho. Quando eu trabalhei nos estrangeiros na construção de Andradas, eu tive que pesquisar, que eu levei 4 anos pesquisando para poder montar o trabalho. Não tinha ferramentas como tem hoje, porque hoje é muito fácil. Um computador com internet e tudo mais torna-se bem prático. Eu acho que o trabalho está sendo ótimo, muito bom. Andradas merece que seja revirada toda essa história que tinha ficado lá atrás. Ô, Sandro, como você disse, depois que você disse que já estava finalizando, então você me permite que eu leia um soneto do meu pai, que versa sobre essa vinda do Felipe. Bom, A Fazenda do Cipó, de João Moreira da Silva. Felipe Mendes do Prado não teve sorte na vida. Pelo escravo assassinado, deixando a esposa querida. Terras férteis para o arado, campos verdes para a lida. Ficou tudo abandonado da pobreza perseguida. Lá chegavam invasores, prometendo mais rancores na casa da macieira. Valeu muito a sociedade,
mas ficou com a metade André de Pontes Pereira. Isso mesmo, Nilza. Quero então agradecer sua participação, não é, mais uma vez dando uma aula para a gente, e graças a essa história preservada, eu sei que você teve muito trabalho nos últimos anos, né? Dedicou-se bastante. Inclusive, tem muita coisa lá num baú na sua casa. Tem. Né? Olha lá que se um dia sumir aquele baú lá... Nem fala, não, nem fala. Não foi eu, né? Não, viu, nem Nilza? fala. Que o meu pai, quando nasceram as gêmeas, as netas gêmeas, ele foi visitá-las em casa e ele olhou bem as duas, falou assim para mim, voltou para mim e falou, olha, o material que eu tenho aqui, você vai ser só a guardiã. Este material é das gêmeas. Até ele mencionou a Tamires. Mas a Tamires, ela mora fora e tem a vida dela lá fora. E quem está me ajudando, que eu estou colocando já para saber a história, é a Tarsila. Então, muito bom, porque assim ela também já aprende a gostar daquilo como eu aprendi a gostar. Isso mesmo, vai passando o gosto. Vai passando o gosto. Quer acrescentar, seu Domingos? Não, eu não poderia deixar de nessa oportunidade, fazer um agradecimento à Nilza, professora, né? Também, professora Nilza, não somente pela colocação, por tudo, mas também pelas palavras que ela dedicou para a gente no livro Caminhando de Samambaia a Andradas, no momento em que ela focalizou o início das transmissões das emissoras que meu pai veio aí. Na época eu estava na retaguarda, então a gente verifica aqui, acho que está até na página 99, alguma coisa a respeito. Mas, assim como a senhora falou do castigo, eu vou deixar para falar mais tarde, então, na sequência, sobre esse trabalho e tudo. E é muito importante que isso fique registrado. Inclusive, é uma coisa interessante que pouca gente sabe. Na época, eu desempenhava serviços em outras empresas estatais e eu vinha muito pouco a Andradas. Mas no seu livro já dizia que eu era uma das pessoas constituintes da emissora. Olha meu só. irmão e meu pai. Então, aqui na cidade, todo mundo conhecia o professor Vicente Salles. Exatamente, uma pessoa maravilhosa. Maravilhosa. Muito obrigado. E conhecia, por exemplo, o meu irmão, que fica na cidade vizinha, mas ninguém sabia quem que era Domingos e nem o que ele estava fazendo nisso, né? Verdade. Então, é bom marcar que nós temos nisso. Nós temos, por exemplo, reportagens da Folha Andradense, do Zétula, que também fez questão de citar a gente. Então, a gente vem envolvido nisso, então a gente estava na retaguarda o tempo todo. E hoje, mais tarde, quando nós falarmos do aniversário da rádio, eu vou ter a oportunidade, então, de dar uma leitura, pelo menos uma pequena parte, que a senhora dedicou para a gente no livro. Que legal, que legal. E eu fico muito feliz de ter sido convidada, né, a vir. Às vezes ainda não fui assim tão sucinta nas coisas que eu falei, porque... Como eu disse, é muito material e eu tenho outras coisas também na cabeça e não tive nem tempo nem de abrir isso aqui para dar uma olhadinha e falar, não, deixa eu me preparar primeiro. Dá aquela relembrada, né? Relembrada. Mas eu fico muito feliz de estar aqui hoje com vocês nesse aniversário da cidade. Muito obrigado. Quem agradece foi eu. Estamos apresentando Jornal da Cidade.